Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje envolve porcentagem. Essa questão foi aplicada pela banca VUNESP no ano de 2018 no concurso da Câmara de Olímpia. E nós vamos utilizar essa questão para aprender 5 maneiras diferentes de calcular a porcentagem. Então, essa tabela lá informa a taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais por regiões brasileiras no ano de 2017, segundo o IBGE. Então, vamos lá? Como que eu faço para calcular porcentagem de 5 maneiras diferentes? Bom, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês é que sempre que você ver um valor com esse símbolo de porcentagem na frente, ele significa isso aqui. Ou seja, toda porcentagem é uma fração, toda fração é uma divisão. Por que, Regiane? Vamos pegar aqui como exemplo a região norte. A região norte é 8%. O que significa por cento? Significa por 100. Então, o que significa? Significa que na região norte, de todos os entrevistados, 8 por 100, ou seja, 8 a cada 100 entrevistados, não eram alfabetizados. Então, é 8 por 100. Como que eu faço para calcular a porcentagem de 5 maneiras diferentes? Bom, nós vamos calcular as 5 regiões. Então, vamos utilizar 5 maneiras diferentes de fazer este mesmo cálculo, que é o cálculo da porcentagem. Estes 5 cálculos servem para todos os tipos de porcentagem que eu calculo com a regra de 3? Não. Ele serve se você tiver o símbolo da porcentagem. Então, você consegue fazer todos eles dessa maneira. Se você não sabe qual é o percentual, fica difícil de você fazer a conta dessa maneira. Você vai precisar da regrinha de 3. Tá bom? Então, vamos lá. Quanto que é 8% de 1.000? Bom, neste caso da região norte, nós vamos calcular primeiro 1%. Então, quanto é 1% de 1.000? Se 1.000 é o total é 100%. Então, 1% desse total será 10. 1.000 dividido por 100 é igual a 10. Se 1% de 1.000 é igual a 10, quanto é 8% de 1.000? Bom, é 8 vezes o 10. Então, é 80. 8% de 1.000 é igual a 80. Na região Nordeste, em vez de nós calcularmos o 1% do 1.000, nós vamos calcular o decimal, vamos transformar a porcentagem em decimal. Como que eu faço para transformar a porcentagem em decimal? Eu só vou dividir por 100, porque esse 14,5 não é uma parcela do 100%. Se esse 14,5 é uma parte do total, o total é 100%, então, é 14,5 de 100%. Então, eu vou dividir 14,5 por 100. Vai ficar assim. Quanto é 14,5 dividido por 100? É 0,145. Então, eu multiplico 1.000 pelo decimal. Vai ficar assim, 1.000 vezes 0,145 igual a 145 pessoas. Então, a cada 1.000 pessoas entrevistadas, 145 pessoas não eram alfabetizadas. Regiane, mas aí não diz que é 1.000 pessoas. Sim, nós estamos usando uma informação como uma amostra. Então, é um fictício. Vamos dizer que cada região foram entrevistadas 1.000 pessoas. Tá? É só um valor fictício para conseguirmos fazer a conta igual para todos os lugares aqui. E na região Sudeste? Na região Sudeste, 3,5% de 1.000. Como que eu vou calcular? Neste outro modelo, eu vou calcular, aqui nós calculamos o 1% primeiro, aqui nós transformamos em decimal primeiro, aqui nós vamos calcular direto. Quanto que é 3,5% de 1.000? Então, nós vamos calcular 1.000 vezes o 3,5%. Então, vamos achar a porcentagem máxima da porcentagem, né? Vamos achar o valor máximo de porcentagem. E só então nós vamos dividir, igual está aqui, por 100. Como assim, Regiane? 1.000 vezes 3,5%. Vai dar 3.500%. Dividido por 100, dá 35. Então, significa que a cada 1.000 pessoas entrevistadas na região Sudeste, 35 pessoas não eram alfabetizadas. E na região Sul, nós vamos usar a mesma regrinha desse daqui. Vamos descobrir a porcentagem máxima e depois nós vamos dividir por 100. Só que aqui nós vamos dividir mentalmente por 100. Como assim? Nós vamos simplesmente riscar os dois últimos dígitos. Se é 3.500, vai ficar 35. Por quê?
Porque qualquer número dividido por 100 é só você voltar 2 casas e pôr a vírgula. Se eu voltar 2 casas e pôr a vírgula, ele vai ficar 35. Então, os 2 últimos dígitos eu posso eliminar. Então, eu eliminei os 2 últimos dígitos. Na região sul, a cada 1.000 entrevistados, tenho 35 pessoas não alfabetizadas. E no centro-oeste? No centro-oeste, nós vamos usar a boa e velhinha regra de 3. A regra de 3 é ótima porque qualquer que seja o modelo de porcentagem que para você precisa descobrir, ela serve, entendeu? Então, ela é muito utilizada onde? Em hospitais, para calcular a quantidade de dosagem de remédios. Ela é muito utilizada. E essa do decimal, Regiane, onde mais utiliza? A do decimal é utilizada geralmente assim, por exemplo, loja de carros, lugares que tem, ou venda de imóveis, são lugares que precisam de calcular a porcentagem, mas ela não quer que o cliente veja aquela porcentagem nua e crua. Então, eles transformam em decimal e usa vários dígitos depois da vírgula ali, para que o cliente não preste bastante atenção na porcentagem real. Entendeu? É uma das... Ou também para facilitar a conta deles, né? Alguns lugares, cada um tem um porquê de fazer isso, mas geralmente em compras de alto valor você vai encontrar um vendedor usando uma tabela com decimais assim. E no comércio? Bom, no comércio em geral, lojas, essas coisas, eles costumam utilizar esse método aqui, ó. E nesse de 1%, Regiane? Este daqui geralmente na escola. Na escola, no ensino fundamental, fundamental 1 e 2, eles utilizam geralmente esse daqui para ensinar, porque a didática fica mais visível. Então, vamos fazer a regrinha de 3? Como eu calculo regra de 3? Regra de 3, você vai fazer uma multiplicação cruzada. X vezes 100, 1.000 vezes 5,2. Vai ficar assim. Quanto é 1.000 vezes 5,2? É 5.200. O 100, ele está multiplicando x. Sempre que eu passo um valor para o outro lado da igualdade, eu preciso inverter a operação matemática. Se ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele passa dividindo. 5.200 dividido por 100 é 52. Então, no centro-oeste, a cada 1.000 entrevistados, 52 pessoas não eram alfabetizadas. E em todas as regiões, Regiane, é só eu vir aqui e somar? Não. Porque aqui nós calculamos, ó, 1.000 pessoas por região. Se você somar tudo, você está somando a porcentagem em referência a 1.000 pessoas cada vez. E não é isso. Se fosse, por exemplo, a questão estivesse perguntando, agora qual é o percentual total de todas as regiões? Você não poderia chegar aqui e simplesmente passar no traço e somar os percentuais. Você precisaria pegar os 5.000 e descobrir qual é o percentual de 5.000. Como assim, Regiane? Vamos fazer aqui no cantinho para você ver? Então, olha, quantas pessoas foram entrevistadas no total? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, né? Lembrando que esse valor é fictício, tá? Eu não sei quantas pessoas o IBGE entrevistou. É só um valor fictício para a gente aprender as contas aqui, tá? Então, vamos dizer que eles entrevistaram 5.000 pessoas no total. Somando todas as regiões, deu 5.000 pessoas. Então, tá lá, ó, 5.000 é o total de entrevistados. Quantos por cento de pessoas não são alfabetizadas? Bom, nós precisamos saber quantas foram as pessoas que responderam que não são alfabetizadas. Então, na região norte foi 80, na nordeste foi 145, na sudeste 35, na sul também 35 e 52 no centro-oeste. Somando tudo isso, dá 347 pessoas. Essas 347 pessoas que não são alfabetizadas, quantos por cento elas representam de 5.000? Vamos descobrir? Então, vamos fazer a regra de 3, multiplicação cruzada. 5.000 vezes x, 347 vezes 100. Qualquer número multiplicado por 100, eu acrescento 2 zeros. Então, vai ficar 34.700. 5.000 ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado da igualdade, inverte a operação, ele passa dividindo. Quanto é 34.700 dividido por 5.000? É 6,94%. Então, a taxa de analfabetismo do Brasil é 6,94% neste exemplo aqui.
Regiane, mas se eu somar aqui, por que eu não posso somar? Porque aqui, se você somar, você estará somando de 1.000 em 1.000. O percentual é sobre 1.000, não é sobre os 5.000. Para você saber de todas as regiões, você tem que somar o total de pessoas, como nós fizemos aqui. Regiane, se eu usar 5.000 vezes 347, eu acho aqui? Não, porque aqui é valor, valor. Aqui, para você usar esse modelo de conta aqui, você precisa ter o valor percentual. Então, você precisa ter a porcentagem. Por isso que nós dizemos que a regrinha de 3 é a mais completa. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Agora, vamos à questão que o enunciado trouxe para nós. A tabela apresenta informações relacionadas à taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais de idade por regiões brasileiras no ano de 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira relacionada ao analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais de idade. Então, Regiane, eu precisava fazer todas aquelas contas para eu responder essa questão? Não, essa questão é somente raciocínio. Então, você só vai fazer uma análise, você não precisa fazer conta nenhuma para responder essa questão na hora da prova. Então, se você estivesse fazendo a prova, você simplesmente ia ler a questão e analisar as respostas e responder. Você não precisaria fazer conta. Mas por que então você fez aquele monte de conta? Para ensinar 5 maneiras diferentes de calcular a porcentagem. Tá bom? Mas lá na hora da prova, você não vai ficar perdendo tempo fazendo conta desnecessária. Você vai direto, analisa, faz a interpretação de texto e, se necessário, você faz contas. Tá bom? Então, vamos analisar? Ó, ele diz o seguinte: na região centro-oeste, há mais pessoas analfabetas do que na região sudeste. Aí você vem aqui na tabela e vai olhar, ó, região centro-oeste, 5,2. Região sudeste, 3,5. Ah, tá certo. Será? Vamos pensar melhor, tá? Nas regiões sul e sudeste, o número de pessoas analfabetas são iguais. Sul e sudeste. Sul 3,5, sudeste... Ué, também tá certa. Tem algo estranho nessa questão. Em todas as regiões brasileiras, há mais pessoas alfabetizadas que analfabetas. Sim, claro. Se de 1.000, só 80 são analfabetas, aqui, ó, 35, o máximo de pessoas analfabetas por região é 145 a cada 1.000. Então, claro, tem mesmo mais pessoas alfabetizadas do que analfabetas. Também tá certa. Nossa, que estranho. Presta atenção, olha, aqui ele não menciona nada sobre o que o enunciado trouxe. O enunciado trouxe que essa tabela refere-se só às pessoas com 15 anos ou mais. Então, quer dizer que todas as crianças não são alfabetizadas? Não, só não entrou nessa tabela aqui. Não está contando aqui na tabela. Mas tem um montão de criança que não foi alfabetizada, assim como tem um montão de criança que já está na escola e está alfabetizada também. Então, nós não podemos aqui, nesse caso, generalizar. A única generalização que nós conseguimos fazer aqui é sobre todas as regiões. Porque lá nós fizemos a conta, nós descobrimos que só 6,94% dos brasileiros de 15 anos ou mais. Então, mesmo que se colocasse nessa tabela, considerasse que nenhuma criança fosse alfabetizada, somando todas as crianças brasileiras, ainda assim não seria a maioria. Porque nós não temos mais crianças do que adultos no Brasil. São mais adultos do que crianças, né? 17 e pouco por cento de crianças no Brasil, mais ou menos. Se você tiver um pouco de dúvida, dá uma olhadinha lá no IBGE, tá? Então, onde está o erro da questão A aqui? Exatamente nisso. Ele não mencionou o analfabetismo de 15 anos ou mais de idade. Ele simplesmente generaliza. Então, aqui faltou dizer que era 15 anos ou mais, está errada. Na B também faltou dizer que era 15 anos ou mais, está errada. Na letra D e na letra E também foi o mesmo erro. Ele não mencionou que era 15 anos ou mais. Então, a letra C é a única que dá para generalizar. Em todas as regiões brasileiras, há mais pessoas alfabetizadas que analfabetas, mesmo que se incluíssem aqui as crianças que não estão nessa listagem. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da questão.
Se você ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu venho aqui e respondo para você. Peço desculpa de ter falhado essa semana e não ter conseguido postar vídeo ontem, mas eu vou procurar me policiar para para conseguir postar os vídeos nas datas e nos horários corretos, tá bom? Fazer mais do que eu tô fazendo para conseguir, tá bom? Prometo para vocês. Se você puder deixar o like, vai ajudar tanto. Por favor, deixa seu like, não sai sem deixar seu like, tá bom? Compartilha com alguém que esteja precisando estudar para concurso. Muito importante para quem também vai receber esse vídeo e aprender um pouco mais sobre isso para que se dê bem lá na hora do concurso, porque se ele esquece uma conta, lembra da outra, já facilita, tá bom? Desejo a você uma ótima sorte do concurso. Aí no vídeo tem mais de 190 vídeos para você assistir. Aproveita que tudo gratuito aqui para você. Aproveita para estudar bastante para o concurso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo que você teve dúvida, tá bom? E se tiver aí na sua casa uma prova da Banca Instituto Mais que você possa me ajudar enviando para mim, uma prova que seja dos 3 últimos anos, para que eu possa resolver aqui as questões de matemática para ajudar mais gente, eu ficaria muito grata, tá bom? Obrigada por prestigiar nosso canal. Não deixa de assistir a playlist com mais de 190 vídeos. Inscreva-se, ative o sininho. Tenha uma ótima sorte no seu concurso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que flua sempre para a prosperidade, tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.